Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro um formato com menos sol para nós podermos. Eu acho que é aqui, desse lado. Não. Aqui vai. Porque eu vou aproveitar hoje para pegar a vitamina D e falar com vocês sobre Jesus. Deixa eu ver aqui, muito escuro. Bom, vamos lá. Legal, é muito importante. Caiu aqui umas coisas aqui, que eu estou com a Bíblia na mão. É muito importante, hoje, dia 5 de abril, estamos numa crise mundial sobre o coronavírus. O Brasil me parece que está tendo uma vantagem, ou duas talvez. Dizem que o calor é prejudicial e mata o corona, e o povo está obedecendo piamente os seus governantes, ficando em casa, e isso está causando uma reversão no crescimento. Mas mesmo assim nós sabemos que vai crescer, porque esse vírus já tem um bom tempo circulando e ninguém sabia. Bom, mas vamos lá, não vamos falar de vírus não, vamos falar de Jesus, vamos viralizar Jesus. Algumas pessoas chegam em mim e dizem que eu sou muito polêmico. Aí eu vou na Bíblia e vejo que todos que pregaram a palavra da verdade foram polêmicos. Todos. Não teve um que amaciasse com a mãozinha na cabeça de alguém, da palavra, quisesse agradar a igreja. Não se agrada a igreja não dizendo o que tem que se dizer, para se manter imune de qualquer crítica, de qualquer mal entendimento. O mal entendimento existe. Jesus pregou, a maioria não entendeu. Paulo pregou, a maioria não entenderam. Pedro brigou com Paulo porque Pedro também não estava entendendo Paulo. E Pedro falava, Paulo fala umas coisas difíceis, dá para entender. Depois se converteu. Depois viu que Paulo estava certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa polêmica é a questão da justificação pela fé e da graça. Aí eu prego a graça, aí eu falo a palavra gay, aí é morte, né? Você fala em estupro, é morte, porque todo mundo olha o resultado da terra do ato pecaminoso. Ninguém gosta de estuprador praticando o ato. Lógico que não. Nem eu. Mas eu não tenho culpa se Jesus o ama da mesma forma que me ama. Eu não tenho culpa. Aí você tem que brigar com Jesus. Agora, você colocar a tua psique em rebeldia com a justificação pela fé é um problema teu, pessoal. Há muita raiva embutida no coração do ser humano. O ser humano tem um senso de justiça própria muito grande. Ele diz que o gay, ou seja lá quem for, o drogado, ou que usa piercing, tem que se arrepender, senão ele não vai para o céu. Mas ele joga isso com uma ira, com uma certeza avassaladora, porque ele se acha. Porque ele acha que ele está podendo. Mas aí você fala para ele, ele fala, não, irmão, eu também sou pecador. Aí bate a hipocrisia. Eu também sou pecador, mas se ele não se arrepender, ele não vai para o céu, não é? Ou seja, eu já estou arrependido, eu já estou transformado. Aí a pessoa diz que também não está. Então ela mesmo cai numa confusão mental e teológica muito grande. Aí ela não entende o que você fala, ela não entende o que ela fala, ela faz um balaio de gato, mistura, e acaba aguardando a misericórdia de Deus sobre ela. Por quê? Eu estava tentando fazer um post um pouco mais claro sobre isso, e fiz. E algumas pessoas entenderam muito bem. E tem um pastor amigo meu, pastor Muniz, que era um homem que eu conheço de quase 30 anos, pregador da graça da justificação pela fé. Aí ele respondeu, e eu vou ler o texto bíblico que ele pôs aqui. Ele colocou Atos 5,31, que diz o seguinte: Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos seus pecados. Então vamos lá tentar, porque o que ocorre é o seguinte, essas pessoas do contra, quando o vídeo, o áudio ou o texto fica meio polêmico ou meio difícil de entender, talvez, eles entram.
Quando a coisa fica clara, eles desaparecem. Quando eu faço um vídeo esclarecedor, eles nem passam perto. Ou se passam perto, assistem, entendem o que eu falei, mas não, o orgulho não deixa escrever lá embaixo. Poxa, é verdade, agora você falou, eu entendi. Não vão fazer. O Demilson publicou uma coisa que eu até gostei. Ele falou, muitos ex-gays, né? Eu tenho que falar ex, né? Porque se eu falar gays, aí os caras me matam. Estarão no céu, mais do que os orgulhosos. Porque é assim que funciona. Eles estão aptos a criticar o tempo todo. Então, eu tenho 200 vídeos no meu canal. Eles nunca apareceram dizendo sim ou não. É bom ou ruim, presta ou não presta, pregou heresia ou não pregou. Porque não tem como contestar. Quando não se tem o que contestar, fazem o que fizeram com Cristo. Começam a insinuar coisas. E as insinuações são satânicas. Porque quem insinua não é nem de um lado nem do outro. Ele está querendo realmente criar polêmica. Aí sim, está querendo criar polêmica. Não a minha palavra, não a palavra que eu falo através da Bíblia Sagrada. Quando eu digo que o arrependimento, quando eu falo que Deus ama o gay como a mim, que o arrependimento, mas ele tem que se arrepender, aí eu digo, ele não tem que se arrepender, aí o cara enlouquece, aí ele vai entender que a Bíblia diz que o arrependimento não vem dele. O arrependimento vem de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Ah, mas se ele não mudar a vida dele, não vai ter salvação. Me falaram isso, eu falei, cara, tu tá errado. Ele não tem que mudar a vida. Ele tem que aceitar Jesus. Eu não sou salvo porque venço os meus pecados. Eu sou salvo porque eu ando em Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu transformador. É Ele que cria em mim o arrependimento. Davi, quando caiu de joelhos, falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Naquele momento, ele estava salvo, cheio do Espírito, e ele respondeu à manifestação de Deus nele. Lembrando, nós estamos fazendo a Semana do Calvário, tá bom? Te digo hoje é o título. Ontem eu falei sobre os ladrões na cruz. Você pode estar no meu YouTube e aqui também. Aí o pastor Muniz disse o seguinte, Deus dá o arrependimento. Cabe ao pecador aceitar ou não. E eu respondi para ele, falei, perfeito. Ele concordou, ele falou, é isso mesmo que você falou, Xé, cabe ou não? Aí eu disse que está certo ele, cabe ou não? Até porque não tem uma terceira opção. Não há uma terceira via. Quando eu falo que Deus dá o arrependimento, eu não preciso cair num pleonasma, talvez a palavra certa, ou numa falácia, né, de que se você aceitar você vai, se você não aceitar você não vai. É a mesma coisa que eu dizer, se você comer você mata a fome, se você não comer você vai ficar com fome. Mesma coisa que eu dizer, se você pular na piscina você vai ficar molhado, se você não pular você vai ficar seco. Então eu não tenho necessidade de identificar para apaziguar as almas daqueles que são contra esse tipo de pregação. A minha preocupação, irmãos, não é agradar igreja, pastor, pessoas. Eu tenho que pregar a verdade. E Jesus diz que a verdade, ela é uma espada de dois gumes. Ela entra, ela corta, ela faz barulho. Ah, Sherry, mas você não pode ser assim. Então eu tenho que ser como? Eu tenho que ser assado? Eu tenho que falar com todos os dedos possíveis? Eu tenho que falar mal do gay para agradar a igreja? Não, porque o gay é sem vergonha mesmo. Ele é mau caráter, ele não vale nada. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Aí eu vou agradar uma grande parte da igreja. Tenha certeza disso. Mas não é isso que eu aprendo com Jesus. Atos 5,31 diz que ele veio, o príncipe, Deus o colocou e suspendeu no madeiro, na cruz. Para quê? Para levar arrependimento e perdão dos pecados das pessoas. É Ele quem dá. É Ele quem supre. Ontem nós estávamos batendo um papo na igreja, nós estávamos pegando roupas e tudo na cidade nova aqui,
com o Paulão e com a Shirley, com a esposa dele, para levar para uma comunidade de 200 pessoas, são 40 famílias. E nós estávamos ali discutindo sobre esse tema. E o Rogério é meu amigo, ancião, e nós estávamos batendo um papo. É assim, não é assim? A pessoa pensa, cuidado, porque o outro pensa ou não pensa. Eu não me preocupo com quem pensa. Eu preocupo em fazer as pessoas pensarem. Para mim já está de bom tamanho. Se ela cria uma ira, mas ela pensa, já está bom. Mas ele tem um detalhe que é o mais importante do mundo. Qual é o detalhe? É ele. Eu estava fazendo 5 domingos de oração aqui na Avenida Brasil, na igreja. E uma mãe e um filho resolveram acompanhar. Me chamaram, o filho teve uma empatia comigo, a mãe também, ficamos amigos e começamos a trabalhar com eles. Muito bem. O Rogério foi fazer esse trabalho também no domingo e eu não estava pregando em outro lugar e essa família pegou o Rogério para conversar e tal. O Rogério abraçou a causa e foi atendê-los. Cara, pensa num atendimento cristão. Não é o atendimento de levar uma cesta básica e ir embora. Isso não é cristianismo, isso é pura obra. Pensa no atendimento de a mulher precisou fazer mudança, ele pegou o carro dele com a mulher dele e foi. Fizeram a mudança. Eu estou falando, ele não vai gostar não. Porque ninguém sabe, mas eu sei. Aí precisaram de mantimento, ele levou. Eles estavam precisando fazer máscaras estavam sem... O equipamento, ele foi e comprou o equipamento, eles estão fazendo, já fizeram mais de 1000 máscaras para ajudar na sobrevivência deles. O rapaz luta contra vícios. O rapaz está animado com a mãe, com a igreja e tal. E o Rogério está lá estudando com eles. Vê se o Rogério mandou ele se arrepender um dia. O Rogério está com ele, eu acho que há mais de um mês e pouco, um mês e meio. Ele não abriu a boca. Ele está só mostrando, através deles, quem é Jesus Cristo. O que a igreja adventista do sétimo dia pensa. Porque o que eu prego é doutrina adventista. As pessoas ficam iradas com a impressão de que eu estou pregando algo que a igreja desconhece. Mas a pregação da justificação pela fé é nossa. É da nossa igreja. A justificação pela fé, Jesus como único Salvador, que doa o seu perdão, o arrependimento, a fé, é tudo ele, cara. Você não faz nada e você não consegue gerar nada em ninguém para criar dentro dele algo parecido. A igreja adventista prega. É norma, é lei da igreja. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E têm a fé em Jesus, que é isso. Então eu não tenho preocupação alguma. O que é um coração legalista? O coração legalista é o coração, muitas vezes, sinceros, pessoas que acham, porque aprenderam assim, nasceram na igreja desde a infância. Você imagina quem tem 30, 40, 50 anos de idade? A igreja tinha um formato nessa época. Um formato visceral de legalismo. Poucos entendiam a justificação até pastor Bulhão aparecer e transformou o espírito da igreja. E entre eles, Bulhão, o Muniz e vários outros que eu conheci que abraçaram a causa. Eu, pela graça do Senhor, conheci a graça e essa justificação no chamado de Deus para mim. Dentro das noites de São Paulo, dentro da bebida, da droga, da farra. E Deus me chamou, me tirou. Ninguém pregou para mim. Eu comecei a ficar meses e meses estudando e orando. Mas eu entendi que Deus chamou um cara que não vale nada, um pecador. Ele doou. Eu não parei de beber, eu não parei de fumar, eu não parei de usar droga. Eu não deixei da noite para ele me chamar. Jesus não falou, olha, larga tudo isso, aí eu vou bater um papo com você. Não. Ele falou, Sherry, agora a salvação chegou em você. E eu, pecador, consumaz, não é um pecador que eu já sou e ainda continuei e continuarei sendo.
Ele veio e me deu a salvação. Quando ele me deu a salvação, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de usar droga, eu não comecei a não sair mais às noites, eu fiquei na minha, fiquei estudando a Bíblia, conheci o sábado depois, porque eu fiquei orando a Deus. Senhor, é muita igreja, aonde eu vou? Eu jejuei 3 dias e 3 noites, porque eu li que Esther havia jejuado. Então eu falava, Deus, fala comigo, e eu abria a Bíblia, para Deus me responder. Era a única forma que eu tinha, e Deus falava comigo. Por quê? Eu não tinha ninguém para me orientar. E eu me lembro que eu lia em Malaquias, isso eu li umas 70 vezes, abrindo a Bíblia. Eis que envio um anjo que preparará o caminho da minha vinda. E aí aquilo entrava no meu coração, meu Deus do céu, Jesus, é a vinda de Jesus. E ficava orando e falando, então me leva aonde está a tua palavra para eu ser um desses anjos. Mas eu não valia nada, eu não era nada. O amor consumador da fé, o autor da fé, achou que podia trabalhar comigo. Agora, eu podia não aceitar, mas eu aceitei. Quem não aceita, irmão, não tem nem discussão. Se o adventista não aceitar, também vai para o inferno. A mensagem da justificação. Por quê? Porque a justificação é a transformação do amor no coração do cara. O legalismo é a falta de amor. É você conviver e viver dentro da igreja, só na igreja e na tua casa. Na tua casa e na igreja na tua casa, achando que está fazendo grande coisa, estudando a Bíblia. Aí Jesus me chamou e eu ouvia tudo que falava de Deus, né? Aí eu fiquei louco, né? Eu só queria saber da palavra de Deus. Eu estava querendo me sintonizar. Aí encontrei um programa chamado Luz para o Mundo, que é do Demilson Carvalho. Demilson pregando Daniel e Apocalipse. Eu falei, meu Deus, esse cara está falando de profecias da Bíblia. Eu falei, caraca, é aqui que eu vou parar, né? O único alimento que eu tinha. E eu orava a Deus dizendo, eu não vou em nenhuma igreja até o Senhor me mostrar a igreja que tem a palavra da fé, a palavra da Bíblia. Eu já conhecendo a justificação pela fé, não sabia teologicamente, mas sabia no meu coração. E Jesus trabalhou assim em mim, para que eu fosse conhecedor dos dons que Ele doa. Aí Ele derramou sobre mim a salvação. Derramou sobre mim o arrependimento dos meus pecados. Derramou sobre mim a fé no Senhor, Criador dos céus e da terra. E me direcionou a sua palavra. Ouvindo a minha oração, me levou na mensagem correta. Através do Demilson. Aí eu entendi, eu não tinha como refutar. Você sabe que o coração duro está sempre refutando, ele não está querendo aprender. Tanto é que você tenta levar a mensagem adventistas para muitos evangélicos, eles não ouvem. Mas não ouvem mesmo. Você vai falar, bater, gritar, mostrar, ele vai arrumar 10 argumentos para não dar razão e vazão a você. Assim também é a mensagem da justificação pela fé. A pessoa vai discutir com você 1 hora que ela está certa. De que a pessoa tem que se arrepender. E eu falo, ela não tem que se arrepender. Porque se ela se arrepende, ela vai para o inferno. Porque o arrependimento, Paulo diz, tudo que não vem de fé, da fé é pecado. Todo o dinheiro que você dá para os pobres é pecado. Todo bem, todo carinho, todo blá 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 que você leva por aí é pecado. Se não vier do Espírito Santo. Ele fala lá em Coríntios 13. Se não for amor, você pode jogar o teu corpo em nome de Jesus. Eu vou morrer por Jesus. Vai morrer e depois vai abraçar o inferno. A morte eterna. Não o inferno literal. Eu quero deixar isso claro também, porque tem muita gente que não é adventista. Não existe inferno literal. Mas muito bem. Aí Jesus te chama, me deu todos esses dons e eu segui em frente. Conheci a mensagem com o Demilson e aprendi com o Demilson que não era só a palavra. Eu aprendi que nós tínhamos que levar e pregar. E depois de todo esse processo, de todos esses dons, eu ganho os meus talentos.
Isso é importante para você. E aquele que esconde o talento, você já sabe, até o que você não tem será retirado de você. Olha que palavra forte, poderosa. Agora, os talentos eu recebi e os pratiquei. Eu estava junto com ele, com o Denilson, que era o líder ali na Praça da Sé, e nós estávamos lá, cara, trabalhando, levando, sorrindo, feliz da vida. Aí Deus me inspirou a pegar endereço e CEP de todo mundo que ficasse ali em volta para ouvir a mensagem. Nós dávamos mais de 500 estudos por semana. Era um xerocado numa escola adventista que o cara doou para nós. Eu colocava no envelope com a equipe e nós enviávamos para aquelas pessoas que haviam dado o endereço, o CEP, tudo. Não havia tecnologia. E o irmão nosso de Guarulhos pagava o correio. Me deu um branco agora. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo com ele, meu Deus do céu. Se eu lembrar, eu falo. Então é isso. A justificação, a graça. Não é nada mais além do que isso. Não há um incentivo para você ser... Não tem lógica eu colocar um post ou uma palavra de que, olha, se você é gay, Deus vai te salvar. Você continua gay. Se você fuma maconha, Deus vai te salvar. Continue maconheiro. Por que eu não posso dizer isso? Porque aí eu estaria desfazendo da verdade de Deus de que ele dá o arrependimento. Então, o gay que eu estou estudando ou estou cuidando, por exemplo, Deus dá o arrependimento para ele. Ele não aceita. Eu não posso dizer que ele é salvo, se ele está rejeitando a salvação. Então não sou eu que estou acusando-o. Ele mesmo se condena por não aceitar. Está compreendendo? É simples, cara. O evangelho é simples. Os caras entram numa loucura, muitos por causa da palavra gay. Eles entorpecem. É uma doideira. Então, por exemplo, alguém me falou do estuprador. Ok. O que representa estuprador no reino dos céus? Eu não sei se aqueles ladrões na cruz não tinha um que era estuprador. Eu não sei, não relata os crimes que eles cometeram. Relata que cometeram crimes. Aí você prende o estuprador. Aí ele não estupra mais. E agora? E agora, José? O traficante, cheirador, ele vai preso. Aí ele não cheira mais. O matador, ele não mata mais. Aí tá do jeito que esses caras querem. O cara não estupra, o outro não mata. Ou então tá ótimo, cara. Então o céu é dele. Você vê como não tem lógica? Não é o problema dele deixar e abandonar, ou você falar, irmão, você está na zorra, você está numa libidinagem, para com isso. Tá bom, aí você fala, ele morre de medo de Deus, de tomar um raio na cabeça, e aí ele para com a libidinagem. Aí quando chegar no céu, você fala, cadê o cara que parou com a libidinagem? Jesus falou, não está aqui. Mas como não? Ele parou com a libidinagem, ele parou, mas não aceitou o dom da salvação. Não praticou os atos de justiça, não desenvolveu os dons que eu dei. Ele não quis, ele rejeitou. Ele agiu daquela forma por medo. Então, o evangelho é simples. O ato de amor do evangelista para com o pecador consumar, porque todos nós somos iguais, eu não posso falar que ele é libidinoso e que eu não sou, que eu sou maravilhoso. Porque na hora do julgamento, Deus vai me julgar, vai começar pela casa, pelos meus atos e pelos meus frutos. E se eu me perder e não tiver, eu vou me perder como libidinoso. Não há diferença. Então, é muito simples, singular e maravilhosa a palavra de Deus. É muito maravilhoso, cara. Então, como eu entendi isso no âmago da minha vida, eu tenho facilidade para entender e para falar. Quem não tem esse conhecimento gracioso da graça, vai refutar o tempo todo, porque para ele é a lei quem vale. Para ele é o sábado quem vale. Para ele, tudo o que se refere à obediência é o caminho. Todos vão olhar para o que Deus deseja no final, mas não olha para Deus.
Para que eu faça o que Deus deseja, no final, eu dependo de Deus, do meu relacionamento com Deus, de eu aceitar os dons de Deus. Aí eu pratico os atos de Deus. Porque senão, de nada vale. O ladrão da cruz é a grande prova disso. Os dois cometeram os mesmos delitos ou piores. Talvez o que aceitou a salvação, nós vamos saber no céu, era 10 vezes pior do que o outro. Às vezes o outro só roubou uma fralda para a filha dele e estava lá. Mas chegou na hora de Cristo, ele achou o cúmulo. Ele se render a um outro Deus preso. Por quê? Porque não tinha a resposta para o Espírito. Não estava disposto a responder. E o outro já não. O outro pode ter sido um dos piores bandidos de Israel. Mas na hora que ele debateu com o Salvador, que ele olhou aquela pessoa, que ele recebeu o mesmo Espírito que estava sobre um, estava sobre o outro. O mesmo anjo que estava ao lado de um, estava ao lado de outro. O mesmo Espírito que dominou a Cristo, falou através do seu testemunho para ambos. Um aceitou. Então, quando eu vim para a palavra, que eu descobri as maravilhas de Deus, entendendo a graça, para mim não foi difícil observar o sábado. Para mim não foi difícil saber que os mandamentos de Deus têm que serem observados. E eu sei que eu os transgrido diariamente. Eu os transgrido da mesma forma que o gay transgride na libidinagem dele. Não há diferença nenhuma. Eu, adventista, guardando os mandamentos e a lei, o sábado, eu transgrido da mesma forma que ele. Proporcionalmente, eu transgrido com os meus erros, com o meu coração, com a minha natureza pecaminosa, e ele transgride fazendo as suas orgias muitas vezes, e outros não. Fazendo as farras, outros gays não. Mas os desejos que eles têm, que eles praticam e tal. Então vamos lá. Então, é a mesma coisa, não há diferença. Agora, qual a diferença? Eu aceitei a graça, eu aceitei o dom, a fé. Então eu ando no dom da fé, eu ando no dom da salvação, eu ando no dom do arrependimento. Eu serei julgado por quem? Por ninguém, porque aquele que está em Cristo não há condenação. É difícil, cara, um coração legalista entender isso. O coração legalista, ele tem o seguinte dentro dele, não adianta, é difícil ele mudar. Só a misericórdia mesmo. Você aceitou Jesus? Aceitei Jesus. Nossa, como eu amo. Estou feliz. Então calma. Esse é o primeiro passo. Agora vem o que você tem que fazer. É assim. E ele morre dizendo que é assim. E eu morrerei dizendo que não é assim. Você aceitou Jesus? Amém. Aleluia. Recebeu os dons dele? Amém. Aleluia. Então, deixa ele trabalhar em você. E ele vai proporcionar talentos e dons para você. Você vai obedecê-lo conforme o tempo dele, na hora dele, para que quando você vença um pecado, vença a sua natureza, a tendência dela não voltar mais. Você quer um exemplo? Eu bebia. Desculpa. Não voltei mais. Eu fumava. Não voltei mais. Curtia uma droga, cheirava, fumava maconha, fazia farra com o pessoal, ia pra praia num monte de homens e mulheres, a gente ia nadar, beber uísque, curtir. Nunca mais eu fiz. Agora, e daí? Aí eu me batizei. Eu me tornei diferente de quem eu era? Sim, Sherry. Não. Eu sou o mesmo Sherry, o mesmo pecador. A diferença é que eu estou sendo santificado por Jesus. Tenho minhas quedas, tenho minhas necessidades, meus erros, mas eu tenho Ele para me levantar. Eu tenho Ele para ser o meu advogado perante Deus. Eu tenho Ele para ser o justo aos olhos do Senhor. Por quê? Quando eu oro para Deus, Deus me responde, porque eu sou justo para Ele. Mas por que eu sou justo para Ele? Porque eu não faço. Eu não sou gay, eu não cometo, não fumo, não bebo. Para Deus isso não é nada, cara.
Nada. Vamos parar com essa besteira. Deus olha não para a oração ou para o share, ele olha para Cristo. Porque eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo não há condenação. Então Deus tem um olhar especial com Sherry, porque Cristo me chamou, porque eu aceitei, porque Cristo me transformou, Cristo me deu talentos, e eu ainda pecador, porque ainda sou pecador e ainda peco. Mas como eu estou com Ele, nele, por Ele, para Ele, Deus olha para Cristo no Calvário e fala: Sherry é meu filho. Estamos juntos. Você entendeu a simplicidade do Evangelho? Atos 5:31 diz aqui: Deus o exaltou, elevando-o à sua direita de Deus, né? Como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Quando você entender pelo amor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Deus te dá ou dá para o outro arrependimento, é Ele quem dá. E depois que Ele deu o arrependimento, Ele perdoa. Eu já vi gente falar: mas se cair de novo, Sherry, não tem perdão. Cara, isso é do demônio, bicho. Deus morreu pelos teus pecados passados, presentes e futuros. Ou não? Se eu cometer pecado no futuro, aí Deus fala: não, está rejeitado. Isso é insanidade, é loucura. Não tem nada a ver com a Bíblia. Andar em Jesus é receber os seus dons e ser santificado. O que é ser santificado? É estar cada vez mais com Ele, é estar cada vez mais perto dEle, é estando na videira e produzindo frutos para ela. Isso é santificação. Não é o que você pensa, parar de pecar. Só pensa nisso, cara. A pessoa que enlouquece quando só pensa no pecado. Ela pensa tanto em pecado que ela não para de pecar, de tanto que ela pensa em pecado. Eu não penso nos meus pecados. Eu penso em estar nele, com ele, sendo santificado por ele, fazendo e praticando os frutos que ele me concede, os dons que ele me dá. Produzir o que ele quer que eu produza aqui na terra para a salvação de muitos e a minha, por ser salvo. Eu não sou salvo porque eu não pratico pecados. Olha que loucura. Não, Sherry, se ele não se arrepender e não ser outro homem, está perdido. Pô, eu me arrependo toda hora, todo dia, porque eu recebo esse dom toda hora, todo dia, e continuo nos meus erros. E por que eu estou salvo? Porque eu me arrependi do pecado? Não. Porque Deus é comigo, Deus deu o dom para mim, Deus me santifica e me salva, e perdoa os meus pecados. É simples, 1 mais 1 igual a 2, não tem discussão, não tinha nem que ter polêmica em cima de um tema desse. Aí eu falando com um amigo, não vou dizer o nome, mas ele sabe quem é, ele falando, nós estávamos discutindo sobre isso, ele falou: mas o gay vai ser gay quando entrar no céu? E eu falei, vou dar o nome de João. E você? Vai ser João quando entrar no céu? Ninguém vai para o céu sendo o que é, meu irmão. Ninguém. Até a hora do céu, você é o João e você é o gay. Quando a porta da graça se fechar, Jesus voltar, você terá um novo nome. Compreendeu? E o gay terá uma nova formação psíquica, formação física e um novo nome. Agora, se ele continuar a ser gay, e se você continuar sendo cabeça dura? E se você continuar a não produzir frutos? A pergunta é a mesma, cara. O problema é que quando se fala em gay, eles, uma grande parte, endoidam, enlouquecem. Mas o final é igual. Se você é da igreja, ou adventista, universal, ou qualquer igreja, e você recebe todos os dons e talentos e tal, e aí você continua o mesmo, não produz fruto nenhum,
De vez em quando você faz alguma coisinha para falar, ó Deus, tá vendo? Eu fiz, ó, estamos juntos. Tá assim, né? As pessoas fazem isso também. Aí eu pergunto, vai pro céu? Se arrependeu, está na igreja, se batizou, guarda sábado, ou guarda o domingo na igreja dele. Mas no final da história, Jesus fala, aquele que esconde seus talentos, até o que ele não tem vos será tirado. Então a situação do pecador é igual. É isso que eu posto, é isso que eu prego, é isso que eu vou postar, é isso que eu vou pregar. Até Jesus voltar, enquanto ele me der força, misericórdia, eu vou seguir nessa linha. Não vou entrar nesse barulho que eu já sei qual é. Quando eu conheci a graça e entrei nesse meio, uma amiga nossa falou assim, Sherry, você não se contaminou não com o legalismo? Eu falei, não dá para se contaminar porque eu conheci a graça. Quem descobre a graça nunca mais se contamina. Não tem. Paulo era legalista, cara. Eu não estou xingando o legalista. Eu não estou desgraçando, dizendo que ele é perdido. Não. Paulo era um dos piores legalistas do planeta. Você sabe disso. E Deus veio sobre ele, cara. Paulo não se arrependeu. Paulo não abandonou a prática do pecado, que era genocídio. Paulo recebeu. Ele recebeu Jesus. Ele viu. Jesus mandou a graça, mandou o recado, ensinou, não tinha a Bíblia do Novo Testamento. Então Deus deu arrependimento para ele. Isso já está no Antigo Testamento. E Deus perdoou os pecados dele e o conclamou para dar frutos para Jesus. Você quer maior exemplo? E depois, quem conseguiu mexer com Paulo, reverter Paulo? A igreja, o tempo todo, pegando no pé de Paulo. Pegava tanto no pé que quando Paulo montava uma igreja, a igreja ficava meio cheinha, e Paulo ia embora, alguém escrevia, ih, Paulo, agora a coisa aqui pegou. Por quê? Não, porque tem que fazer isso, porque tem que castrar o homem, porque tem... Aí começava de novo o legalismo. Aí Paulo mandava uma carta arregaçando. Você lê Coríntios, para finalizar o vídeo hoje, você lê o livro de Coríntios, Paulo acaba com a lei. Ele destroça a lei. Aí você diz assim, não, mas é a lei cerimonial, irmão. Você não sabe nada da Bíblia. Não é a lei cerimonial. Todas as leis, inclusive os 10 mandamentos. Ah! Aí choquei, né? Aí começou a polêmica de novo. Paulo estava dizendo que nem os 10 mandamentos salva. A lei é santa, justa e boa, mas não salva, condena. Que o único que pode te salvar é Cristo crucificado que ressuscitou dos mortos. Então, se choque. Mas a mensagem está sendo levada para você. E Paulo, revestido desse poder, transformado por esse poder, e vou te dizer mais, Paulo era tão tacanho, tão terrível, que ontem eu estava falando com o Paulo, o ancião da Cidade Nova, aí ele falou, eu achei legal. Ele falou, Sherry, Paulo era tão terrível que Timóteo falou, eu não vou sair com esse cara não, bicho. Não vou me misturar com ele não. Porque aonde Paulo chegava ele apanhava. Aonde ele chegava ele ia preso. Paulo pregava o que eu estou pregando aqui, o que a igreja adventista prega, e era um horror de perseguição em cima dele. Aí Timóteo falou, o quê? Foi para casa da mamãe. Aí tinha o outro também que falou que eu não vou andar com esse maluco não, cara. E você acha que Paulo se intimidou em pregar a justificação pela fé, a graça de Cristo? Aí ele vem em Romanos e exalta a lei. Ele fala, vocês que estão aceitando a Cristo, automaticamente vocês obedecem à lei, porque ela é santa, justa e boa. Então dá a impressão que existem 2 Paulos, mas não é, é a interpretação. A maioria das igrejas prega Coríntios para não guardar o sábado. E os mandamentos da lei. Você sabe disso. Ora, fica dado o recado, o segundo dia da semana de oração, 5 de abril, eu estou aqui na sacada de casa e quero despertar o teu coração para entender isso. Vai fazer diferença na tua vida. E não só na tua, mas na vida de muitos.
Você vai ver a percepção tua com a igreja, com as leis, com a tua vida pessoal, particular, o teu relacionamento com Cristo. E você vai deixar de olhar frutos de homens. Por que eu digo isso? Porque é natural, tanto na nossa igreja, como qualquer igreja, como sempre foi, as pessoas terem uma autojustificação. Elas querem participar da salvação, senão elas não se sentem bem. Isso se chama, na psicanálise, baixa estima. São pessoas que têm uma estima tão tacanha, tão pequenininha, que ela não se conforma que é isso que eu estou pregando. Não é possível que Deus me dá tudo. Não é possível que Deus vai derramar o arrependimento em mim. Não, eu não me arrependo. Não arrepende mesmo. Porque você está querendo se arrepender. Você não está buscando o arrependimento dele. E dizendo a ele que eu não consigo me arrepender. Então, a pessoa com baixa estima, ela não aceita receber de graça nada de ninguém, porque ela acha que alguém está querendo alguma coisa dela, porque ela está tão que nem um avestruz com a cabeça enfiada no chão. E muitas vezes a pessoa parece até normal, né? No seu andar, falar, mas a estima dela é baixíssima e ela não consegue enxergar essa amplitude que Deus dá para nós através da salvação. Alguém me publicou um texto falando que tem que se arrepender, que tem que não sei o quê. Eu não tinha dado esse que eu li agora, que o arrependimento vem de Deus, mas eu disse que Jesus falava que ele é a videira e nós somos o ramos, não conseguimos dar fruto sem ele. A pessoa não aceitou, a pessoa ficou brava e quis que... A pessoa ainda falou assim, mas essa parte aí de Efésios que fala que você tem que se arrepender e tal, então ela não é da Bíblia? Então você vê que ela não queria entender nada, porque ela está focada no que se tem ou não que fazer. Para ela, esse versículo é doce como mel. É doce como mel, porque ela diz que tem. Só que ela não vê o contexto que é nele. Porque se você não se arrepender nele, ele não está em você e você não está nele. Você não está na videira. É simples também. Não tem luta, não tem guerra, não tem briga. É ele que concede. Como as pessoas também querem ter sentimentos e elas não os têm, elas acham que nunca vai receber esse dom de arrependimento. Mas só que ela não entende que ela não está recebendo pelo formato que ela vê Deus. Ela enxerga Deus legalista. Ela chega a Deus, ela vê tudo aquilo que Deus quer. Mas ela não enxerga Deus. O que Deus quer? Quer que guarde o mandamento, quer que se arrependa, quer que se tunde, quer que faça isso. Ela vê isso, né? Ela carrega isso desde a sua meninice. E a grande parte da igreja prega isso, porque Deus quer isso, porque você não leu aonde que Deus quer aquilo. Aí depois que você viu tudo isso, você esquece que Deus quer tudo isso para que você esteja com Ele. Por quê? Porque estando com Ele, Ele vai derramar sobre você esses dons. Aí você obedece tudo isso que Deus quer. Se não, esquece. Tá bom? Te vejo amanhã às 10 horas. Compartilhe esse vídeo. É muito importante. Espero que os dos contra, né, apareçam, entendam, ou se não entendem, falam o que não entendeu. Aí eu procuro resolver dentro da palavra de Deus e num próximo vídeo. É simples. Mas não deixar me cutucar com... Eu conheço, cara. Jesus conhecia os fariseus quando eles queriam cutucar, para prejudicar, para causar polêmica, para denegrir, para se aparecer. Existem vários fatores aí. Então, e outros sinceros que às vezes não entenderam mesmo. Então eu digo aos sinceros, me pergunta. Não fica criando polêmica com o meu nome, com a minha pregação, com meus posts para outras pessoas, para fazer com que outros sejam contra mim. Isso não é dom de Deus. Não é dom de Deus. Pode não ser do diabo, mas é um dom teu, pessoal, particular, de vocês que agem dessa forma. Então eu estou aqui para responder qualquer dúvida dentro do que eu estou pregando e postando. Não tem problema nenhum. Ontem eu estava falando com uma pessoa que falava, nossa, Cher, teus posts, ela estava impressionada. Por que ela está impressionada? Porque ninguém
posta ou poucas pessoas postam. A igreja está mais acostumada a alguém ficar xingando o batom, a calça comprida. Isso a igreja está acostumada, então para ela é natural. Se eu estivesse falando disso, ninguém questionaria. Mas como essa pregação, ela causa polêmica mesmo, senão não era de Deus, me perseguirão, Jesus falou, por causa da palavra. Como ela causa polêmica, poucos falam, porque ninguém quer se comprometer. Ninguém quer deixar o seu nome em dúvida em algum lugar. A pessoa quer ter 100% de garantia que todo mundo da igreja goste dele, quer ter 100% de garantia de que os pastores não vão questioná-lo nunca, querem ter 100% de certeza de que ele está bem e as pessoas estão bem com ele. Então não, vão pregar mesmo, cara. Agora, eu não sou melhor, mas eu ouço o Espírito Santo de que tem que ser falado sobre o que eu falo, sobre gay, sobre sexo. Você não vê pregação, cara. Você não vê alguém falar sobre gay na igreja, nunca. Eu estou há 30 anos na igreja. Ou seja, existem coisas ligadas à salvação e à justificação pela fé que tem que ser falada e que tem que ter um comparativo. E se o comparativo tiver que ser o mais pesado possível, será. Então, que Deus nos abençoe. Conversei com essa irmã ontem, ela entendeu tudo, falou que vai assistir os meus vídeos e tal, porque ela também não entendia, porque tem influência dos outros. E aí, quando há influência dos outros, aí começa a disseminação, né? Orgânica, falácia, aí acabou. Então me procure. Bote o questionamento, eu respondo com o maior carinho. Agora, se pegar pesado, eu pego pesado. Porque eu sou um ser pensante. Não é? Eu sei quando uma pessoa vai colocar coisa lá no meu pôster para me afrontar, para desfazer, para tentar me humilhar. Aí dança, bicho. Dança por quê? Porque eu sei que eu estou certo, provo que estou certo, dentro da palavra, e vou ser duro também. No mais, coração sincero, coração aberto, pode perguntar que eu falo. Se vai aceitar ou não, aí já não é um problema que cabe a mim, cabe a ela e a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Amo a minha igreja, amo a justificação pela fé, amo os gays, os estupradores, os presidiários transformados, justificados e salvos. Amo tudo isso. Todas as práticas que eles comungam dessa maldade, eu as reprovo e as odeio. Pronto, para não deixar margem para nenhum atrapalhado vir dizer que eu falo que o cara vai ser salvo matando. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por você estar aqui, participando dessa semana de oração. Fica na paz, fica com Deus. Até já. Tchau, até amanhã, 10 horas da manhã. Compartilhe.